Meus irmãos, mais uma vez, graça e paz. Nesse momento nós vamos meditar na santa palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Salmo 46. Você que está aí em sua casa, junto com a sua família, nos assistindo pelo YouTube ou por alguma plataforma nas redes sociais, que está também participando desse culto, abra nesse momento a palavra do Senhor no livro dos Salmos, especificamente no Salmo 46, Salmo de número 46. Que assim diz a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramonações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar mais uma vez. Onde você está, feche os seus olhos, oremos. Senhor Deus, amado Pai, derrama da Tua graça sobre as nossas vidas e fala, Senhor Deus, mediante a Tua palavra ao nosso coração. Tende misericórdia de nós, ó Deus, e que possamos nesse momento ouvir a Tua voz, alimento para a nossa alma, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a nossa situação não é nada fácil. Um vírus pequeno, microvírus, na verdade, afetou o mundo inteiro. Essa grande pandemia tem assolado o mundo e o mundo tem passado por uma forte tribulação. Não adianta a gente correr, a gente vê isso todos os dias, diante dos nossos olhos, nos noticiários, nas mídias, nas redes sociais. Todos estão falando sobre essa grande e forte tribulação que muitos estão enfrentando. Ontem deu no noticiário que mais de 889 mortes foram ali acometidas por causa desse vírus na Itália, atingindo mais de 10 mil vítimas do coronavírus, dessa pandemia ali naquele país. Ou seja, o mundo está abalado, perplexo, atribulado diante disso que está acontecendo. Quando nós olhamos para esse texto, nós também percebemos essa tribulação que assolou o povo de Deus e que o salmista aqui revela também essa tribulação no seu tempo. A gente olha para esse texto no Salmo 46 e nós percebemos, meus irmãos, que esse salmo, ele está numa categoria de salmos chamados de salmos de confiança. Ele não faz parte simplesmente de um salmo de louvor, ou de um salmo de ação de graças, ou de um salmo de hino, mas esse salmo, ele está em uma categoria chamada de salmos de confiança. Porque, apesar das tribulações, o salmista revela a sua confiança em Deus, a sua confiança no Deus que está se revelando em meio às tribulações. De acordo com um grande estudioso da palavra do Senhor, especialista nos textos poéticos da Bíblia, ele afirma, Mark Furtado,
que a base para esta confiança se encontra no caráter de Deus revelado no Salmo 46. A gente olha para esse salmo e nós percebemos, irmãos, que o contexto de tribulação que o povo estava enfrentando se devia ao fato do rei Senaqueribe, o rei da Assíria, ameaçar o povo de Deus, a cidade de Jerusalém, ameaçando este rei a destruir essa cidade, a aniquilar o povo de Israel. E por causa desta ameaça, ameaça desse rei, o povo se encontrava em grande tribulação, até porque o rei Senaqueribe, de acordo com a história, foi um rei cruel, um rei avassalador, que destruiu o reino norte de Israel e agora estava ameaçando destruir o reino sul de Israel, que era o reino onde estava lá a cidade de Jerusalém. Então, diante desse contexto, desta ameaça, desta grande tribulação que estava ali assolando o povo de Deus, o salmista escreve esse salmo, não apenas retratando da tribulação e das dificuldades, mas revelando o Deus em meio às tribulações. A gente olha para esse salmo, e eu convido você a prestar atenção aí na sua Bíblia, a primeira parte do salmo, que vai do versículo 1 ao versículo 3, o salmista revela Deus, apresenta Deus se revelando em meio ao caos. No versículo 4 e versículo 7, o salmista apresenta o Deus que está se revelando diante da cidade santa, Jerusalém, que está sendo ameaçada, que está sendo provocada por Senaqueribe para a destruição. E por fim, a terceira parte do salmo, que vai aí do versículo 8 ao versículo 11, o salmista revela o Deus que se revela em meio às tribulações, não somente de Jerusalém, mas do mundo inteiro, de todas as nações. E a gente olha para esse salmo e nós percebemos, irmãos, a seguinte verdade: o Deus que se revela nas tribulações. E a primeira verdade, meu querido irmão, é que Deus se revela como refúgio e fortaleza. Deus se revela como refúgio e fortaleza. Acompanhe comigo o texto, veja o que diz o versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Deus, versículo 1, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O salmista aqui começa estabelecendo a verdade de que Deus, Ele é este abrigo seguro, de que Deus, Ele é este amparo, este auxílio para o seu povo em meio às tribulações. Deus é o nosso refúgio. A palavra aqui, refúgio, dá um aspecto defensivo, imutável da natureza de Deus. Deus, Ele é fortaleza. Essa palavra fortaleza dá um outro aspecto, o aspecto dinâmico do caráter de Deus. Ele é refúgio, Ele é imutável, Ele sempre está lá para ajudar o seu povo. Ele é fortaleza, ou seja, Ele está intervindo, Ele está apresentando os seus cuidados, Ele está apresentando o seu auxílio, Ele está cuidando do seu povo. Refúgio e fortaleza para o seu povo, ou seja, Deus se revela como esse abrigo seguro. Deus se revela por meio desse cuidado alentador para as nossas vidas. É por esta razão que o salmista diz que Deus é o socorro bem presente nas tribulações, ou seja, Ele está presente na nossa vida, Ele está presente no momento em que nós estamos vivendo, Ele está presente nessa pandemia, Ele está presente quando nós estamos em nossas casas, diante dessa quarentena. Deus está presente em todos os momentos da nossa vida, principalmente nos momentos de dificuldades e adversidades, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Meu querido irmão, a expressão aqui, socorro bem presente, alguns tradutores traduzem essa expressão como
nele se é encontrado, ou seja, nele se é encontrado esse refúgio, essa fortaleza. Ele é achado pelo seu povo, ele é encontrado pelo seu povo. Em outras palavras, Deus não é apenas amparo, auxílio, refúgio e fortaleza em alguns momentos. Não, mas Ele é refúgio e fortaleza em todos os momentos da nossa história. Portanto, diz o salmista, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Há aqui, irmãos, nesse versículo 2, versículo 3, o que nós chamamos de paralelismo. Na poesia hebraica é comum acontecer esse paralelismo, ou seja, essas intensidades por meio de imagens, anunciando uma grande verdade. E as imagens aqui apresentadas nesse paralelismo são os montes, os mares, a terra, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem. E a gente percebe, meu querido irmão, que são figuras de fundamentação. A terra é bem segura, a terra é sólida, os montes estão bem fundamentados. E o que me chama a atenção é que essas imagens que são apresentadas e eram testificadas pelo povo e também por nós, como imagens de fortaleza, como o chão que nos segura, como os montes que estão aí fundamentados neste mundo, essas imagens diante dessa tribulação são arrancadas, são retiradas e são lançadas nos mares. O que é interessante também nós notarmos aqui nesse texto é que a cidade de Jerusalém, certamente o salmista estava nessa cidade, a cidade de Jerusalém fica em cima de um monte. E mais que isso, ao redor dessas cidades estão também montes. A cidade de Jerusalém é cercada por montes. Os estudiosos, portanto, afirmam que a cidade de Jerusalém era uma fortaleza natural, de difícil acesso, para os inimigos entrarem e destruir nessa cidade. Ou seja, a cidade de Jerusalém representava para o povo daquele tempo algo imutável, uma fortaleza que ninguém poderia derrubar, que ninguém poderia destruir. Mesmo assim, o salmista apresenta, ainda que essa cidade seja destruída, ainda que esses montes que cercam a cidade de Jerusalém sejam arrancados e lançados nos mares, ainda que a terra e os montes se estremeçam no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam, ou seja, aquilo que para nós é segurança, mas que por razão das adversidades são arrancados diante de nós, são atribulados diante de nós, são retirados de nós, ainda assim nós temos o nosso Deus que é refúgio, que é fortaleza, que é socorro para nós em todos os momentos da nossa vida. Talvez seja o dinheiro, que seja algo que segure você, que seja talvez um símbolo de segurança, talvez seja a sua casa um símbolo de segurança. Aqui no texto são os montes e a terra, mas talvez para você seja o seu trabalho, e devido a esta quarentena você não pode trabalhar. Talvez aquilo que seja símbolo de segurança para você seja a sua família, mas você está longe da sua casa ou longe da sua família, não sei. Talvez você tenha outros símbolos, imagens de segurança para a sua vida, e por razão dessa pandemia você não esteja com estas coisas perto de você. Mas mesmo assim, diante das tribulações, nós temos um Deus que está perto de nós. Nós temos um Deus que está presente ao nosso lado. Nós temos um Deus que é o nosso socorro. Nós temos um Deus que é o nosso refúgio e fortaleza, e Ele jamais nos faltará. É por esta razão, meu querido irmão, que você deve aquietar a sua alma e confiar que Deus, Ele é refúgio, que Deus, Ele é fortaleza para você. Portanto, não temeremos, não tenha medo.
Deus está com você. Deus, Ele é este abrigo seguro para a sua vida. Como diz o salmista no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre, porque Ele é refúgio e fortaleza para as nossas vidas. A segunda verdade, meu querido irmão, é que Deus se revela como o Deus presente. Deus se revela como Deus presente. Veja o que diz o texto a partir do versículo 4 ao versículo 7. Acompanhe comigo a leitura da palavra, aí mesmo na sua casa onde você está, acompanhe o texto. Salmo 46, a partir do versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A segunda verdade, meu querido irmão, é que em meio às tribulações, Deus se revela como o Deus presente. Aqui o salmista faz uma alusão à cidade de Deus, ou seja, à cidade de Jerusalém. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O que me chama a atenção é que na cidade de Jerusalém não há rio. Todavia, quando a gente olha para a história de Israel, o rei Ezequias, ele, na revitalização dessa cidade, ele construiu canos de um poço fora de Jerusalém, de um poço fora da cidade de Jerusalém, o poço chamado Gion, e desse poço ele construiu alguns canos para que da água desse poço, essa água pudesse chegar à cidade de Jerusalém. Jerusalém especificamente não tinha um rio, mas a água chegava por debaixo da terra via esses canais, via essa revitalização que o rei Ezequias fez. As águas saíam de Gion, do poço de Gion, e por debaixo da terra, pelos canais, entrava na cidade de Jerusalém e dava e supria as necessidades desse povo com essa água que chegava. Quando a gente olha para a história, portanto, e o rei Senaqueribe, juntamente com seu exército avassalador, cerca a cidade de Jerusalém para destruir essa cidade, para aniquilar o povo de Deus ali em Jerusalém. Algumas pessoas poderiam pensar, mas como é que nós vamos sair para pegar água no poço de Gion? Como é que nós vamos ter o nosso mantimento, porque o exército de Senaqueribe está aí? Fizeram um cerco na cidade, mas ainda assim, por mais tempo que aquele exército ficasse ali na cidade de Jerusalém, cercando, não deixando ninguém entrar nem sair, ainda assim, as águas que vinham do poço de Gion abasteciam a cidade, porque eram águas que estavam por debaixo da terra. Pelos canais que vinham do poço, essa água abastecia toda a cidade. Os inimigos não viam essa água chegando, mas certamente aqueles que estavam ali na cidade eram abastecidos por essa água que vinha do poço de Gion. Por esta razão, irmãos, Deus estava presente em meio àquela tribulação, abastecendo aquele povo com esta água. Mais que isso, essa verdade do rio aponta para uma verdade mais na frente, mais plena, porque o texto diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ou seja, a cidade de Jerusalém era o templo, era símbolo
da presença de Deus, porque nessa cidade estava o templo construído por Salomão. Ou seja, Deus estava presente ali nessa cidade. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está presente ali nessa cidade. E o texto diz: Deus está no meio dela. Nós bem sabemos, meu querido irmão, que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita na igreja. Deus habita em meio ao seu povo. Deus habita nas nossas vidas. Em Cristo Jesus nós somos o templo de Deus e Deus está em nosso meio. E há essa água do Espírito Santo que jorra do nosso interior. Quando a gente olha para esse termo rio, essas águas que alegram a cidade de Deus, a água é símbolo do Espírito Santo. O profeta Isaías fala sobre isso em Isaías 44, versículo 3 e 4, que diz: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Em João capítulo 7, versículo 38 e 39, disse Jesus: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber aos que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Mas depois que Jesus Cristo foi glorificado, subiu aos céus, Ele derramou o seu Espírito Santo sobre a igreja, esse rio, essa água que flui do nosso interior. Ou seja, nós temos a presença de Deus em nós por causa de Cristo. Esse rio que corre, que alegra a cidade de Deus, é a presença de Deus que alegra a nossa vida, que consola o nosso coração, que é presente na nossa vida. Esse templo, meu querido irmão, que Deus está presente, somos nós, a igreja. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz a palavra: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? 1 Pedro capítulo 4, versículo 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Ou seja, nós somos a casa de Deus, nós somos o templo da habitação de Deus. Deus habita em nós, Deus habita em nossas vidas, Deus habita no meio da igreja. E embora estejamos passando por esta grande tribulação, por essas dificuldades, há um rio cujas correntes alegram a nossa vida. Há um rio, meu querido irmão, da presença de Deus que consola e fortalece você. Há um rio que flui do trono da graça de Deus, que embora o mundo não enxergue e não entenda e não consiga ver, esse rio invisivelmente vem ao nosso coração e nos fortalece, nos alegra a alma, porque sabemos que Deus está presente na nossa vida. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Ou seja, Deus está no nosso meio. Esse rio, irmãos, nos fortalece, a presença de Deus nos fortalece, o Espírito Santo nos dá coragem, nos dá força para enfrentarmos essa pandemia, as tribulações, a quarentena, cheios da graça e da presença de Deus, cheios da força de Deus. Foi essa mesma força que fortaleceu a vida do apóstolo Paulo, quando ele escreve em Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 13, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Ele termina dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece.
O nosso contentamento, portanto, meu irmão, não está nas circunstâncias, mas o nosso contentamento está em Deus e em sua presença em nossa vida. O texto continua dizendo, ele afirma: brama nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e o Senhor está conosco, está presente. Ele jamais vai abandonar você. Pelo contrário, você é alvo da graça de Deus, alvo da presença de Deus. Ele sempre estará presente na sua vida. E a terceira e última verdade, meu querido irmão, é que Deus se revela como Senhor dos exércitos. Deus se revela como Senhor dos exércitos. Acompanhe o texto comigo a partir do versículo 8 e veja o que diz a palavra de Deus. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A terceira parte do Salmo revela o Senhor dos exércitos, ou seja, a soberania de Deus. E ele chama a atenção do povo, dizendo: vinde, venham cá, contemplai as obras do Senhor. Perceba que o termo Senhor está em caixa alta, apresentando aqui a verdade do nome de Deus, ou seja, de quem Ele é, o grande eu sou. O eu sou, aquele que é, não aquele que foi criado, mas aquele que subsiste e existe desde a eternidade. Vinde, contemplai as obras daquele que é grande, do grande eu sou, do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Essas expressões, essas imagens aqui dessa poesia revelam a verdade que é Deus que está por trás de toda calamidade, que é Deus que está por trás de tudo que está acontecendo, que Deus é que está por trás das guerras, que é Deus que está por trás do mundo, que é Deus que está por trás das dificuldades e das assolações, e mais que isso, é Deus que intervém também nessas dificuldades. É Ele quem põe termo à guerra, que acaba com a guerra até os confins do mundo, ou seja, todo o universo, tudo que foi criado está debaixo da soberania de Deus. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo, ou seja, Ele intervém destruindo os seus inimigos e dando paz para o seu povo. E nós precisamos saber dessa verdade e aplicá-la para a nossa vida. Porque diante do que nós estamos enfrentando, meus irmãos, Deus, Ele é soberano. Deus está acima de tudo isso. É Ele que está por trás, conduzindo essa tempestade e essas tribulações. Como diz o salmista lá no Salmo 29, é Ele quem preside aos dilúvios. E como rei vai presidir para sempre. Ou seja, Ele é soberano. Essa pandemia não pegou Deus de surpresa. O coronavírus não está pegando Deus de surpresa. Pelo contrário, Deus tem o controle de todas as coisas. Deus está no comando de todas as coisas. E como Senhor e soberano, nós podemos descansar nele. Saber que Ele está cuidando de tudo. E que nós estamos em suas mãos, protegidos por seu cuidado alentador. É exatamente isso que ele diz no versículo 10. E no versículo 10, perceba, é como se Deus estivesse entrado nessa poesia, falando na primeira pessoa e dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. É Deus dizendo para nós: tenha calma. É Deus dizendo para você, meu querido irmão, irmã, tenha calma, fique em paz. Deus tem o controle de todas as coisas.
E no versículo número 11 ele termina dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Duas vezes, irmãos, ele apresenta esse refrão, no versículo 11 e no versículo 7. O Senhor dos exércitos, ou seja, Ele é soberano e está acima de todos os exércitos que estão constituídos na face da terra. Ele é soberano e está acima de todos os reinos. Ele é soberano e está acima de todas as nações. Ele é soberano e está acima de todas as autoridades constituídas aqui neste mundo. Ele é soberano, Ele é o Senhor dos exércitos e está conosco, presente na nossa vida, cuidando de nós. É por esta razão que em meio às tribulações, Deus se revela como o Senhor dos exércitos, como aquele que é soberano e tem cuidado de nós. E diante dessa verdade, eu gostaria de apresentar para você 3 implicações. Primeira, a base para a nossa confiança se encontra na revelação de Deus. A base para a nossa confiança se encontra na revelação de Deus. Nós podemos ter confiança porque Deus se revelou aqui nesse texto. Deus tem se revelado por meio da sua palavra. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é soberano, Ele é o Deus presente que está conosco, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Por meio da revelação de Deus, apresentando o seu caráter, nós podemos confiar no Senhor. Portanto, diz o texto, não temeremos. Portanto, a palavra do Senhor diz, aquietai-vos, ou seja, confie em Deus, coloque todo o seu pânico aos pés de Cristo. Coloque as suas ansiedades nas mãos do Senhor. Ele tem cuidado de nós e a base para a nossa confiança em Deus é a sua revelação. Segunda verdade, a essência da paz de espírito se encontra sob a soberania de Deus. A essência da paz de espírito se encontra sob a soberania de Deus, porque o texto ele é claro, ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, nós podemos ter paz de espírito, nós podemos ter sossego em meio às tempestades, nós podemos ter calma na nossa alma em meio às tribulações da vida, porque Deus é soberano, Ele tem cuidado de nós. A terceira e última implicação, a expectativa de dias melhores está fundamentada nas promessas de Deus. A expectativa de dias melhores está fundamentada nas promessas de Deus. Em Deus, meu querido irmão, há esperança para a nossa vida. Em Deus nós temos esperança, nós temos promessas de dias melhores. O nosso fim não será diante dessa pandemia, o nosso fim não será diante de um vírus, o nosso fim não será diante das tribulações que assolam esse mundo, mas pelo contrário, o nosso fim, irmãos, é um fim vitorioso por causa de Cristo, o Senhor dos exércitos que venceu a morte em nosso lugar. O nosso fim, meu querido irmão, é o início de uma nova vida com Deus. O nosso fim, meu querido irmão, é estar na eternidade, na glória eterna, na promessa prometida pelo Pai a todos aqueles que estão em Cristo. O nosso fim, na verdade, é o início de uma nova realidade na eternidade. Ou seja, nós temos esperança de que, apesar das dificuldades em Cristo, nós teremos dias melhores, porque a nossa expectativa não vem desse mundo, a nossa esperança não vem das coisas que acontecem ao nosso redor, mas a nossa esperança está em Deus e em suas promessas. Deus se revela em meio às tribulações, e Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o Deus presente, e Ele é o Senhor dos exércitos, que tem conduzido as nossas vidas sob a sua soberania gloriosa.
Nesse momento eu queria que você fechasse os seus olhos, aí onde você está, e pudesse orar comigo, pudesse nesse momento colocar diante de Deus as suas inquietações, as suas angústias, colocasse diante de Deus as suas petições, e em meio às tribulações que você está vivendo, confiasse no Deus que é refúgio e fortaleza, no Deus que é presente e no Deus que é Senhor da sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós colocamos, ó Deus, diante de Ti a nossa vida, e nós te pedimos, ó Deus, aquieta a nossa alma, põe sossego ao nosso coração, coloca também, Senhor Deus, esperança, expectativa de dias melhores, porque nós estamos bem ligados e associados em Tuas promessas. Ó Deus, abençoa cada irmão e cada irmã da Terceira Igreja Presbiteriana de Caruaru, cada família que está nesse momento ouvindo, participando desse culto, assistindo essa transmissão, que o Teu Espírito Santo esteja cuidando, confortando, dando força e coragem para o Teu povo, porque Tu és soberano e tem cuidado de nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.